Olá! Nessa aula a gente vai falar sobre esse importantíssimo teorema chamado Teorema do Valor Intermediário, que diz o seguinte: suponha que f seja contínuo em um intervalo fechado AB e seja n um número entre f de A e f de B, em que f de A é diferente de f de B. Então, existe um número C pertencente ao intervalo AB, tal que o f de C é igual a n. F de C é igual a n. Um teorema importantíssimo, conforme você vai observar. O que esse teorema quer traduzir para a gente geometricamente? Aqui está uma situação de uma função f contínua no intervalo fechado AB. Tá? F contínua no intervalo fechado AB. Ele quer dizer o seguinte, qualquer que seja o número n entre f de A e f de B, vai existir pelo menos um C aqui no intervalo aberto AB, tal que o f de C é igual a esse n. Então, por exemplo, se eu considero esse n aqui, considero esse n aqui, que é um número entre f de A e f de B. Não precisa necessariamente ser o f de A menor do que o f de B, pode ser o contrário. Tá? O n tem que estar entre f de A e f de B. O que o teorema diz? O que ele garante? Que existe um C aqui no intervalo aberto AB, tal que a imagem desse C é n. Isso a gente consegue enxergar geometricamente. Olha, vem aqui, traça aqui. Pronto, aqui está o C no intervalo AB, tal que a imagem do C é n. É isso que ele quer dizer. Uma observação, o teorema está dizendo que existe um, agora não está falando que esse um é único, não está falando que existe um único, pode existir até mais, conforme está sugerindo aqui a figurinha 2, olha só. Vamos considerar esse n aqui, considere esse n. Vão existir aqui no nosso caso três elementos aqui, três números no intervalo aberto AB que tem imagem n, conforme você está observando, Tá essa aqui. Aqui tem um C1, vamos dizer assim, aqui tem um C1, aqui tem um C2, e aqui tem um C3. Então, nesse caso aqui, existem três números no intervalo aberto AB, tal que a imagem deles é o n, tá? Então, esse teorema diz isso, então, né? Considera o intervalo uma função f contínua no intervalo fechado AB. E n um número entre f de A e f de B. O teorema garante que existe pelo menos um C no intervalo aberto AB, tal que a imagem desse C é esse n. A demonstração desse teorema, pessoal, exige um pouco mais de matemática, exige a noção de ínfimo e supremo de um conjunto, mas acredita em mim, é a mais pura verdade. Ele funciona e é possível ser demonstrado. Tá? Vamos fazer um exemplo? Bora lá. Esse exemplo diz o seguinte: mostre que a equação 4x² menos 6x² mais 3x menos 2 igual a 0 possui uma solução no intervalo de 1 a 2. Tá? A ideia aqui é usar o teorema do valor intermediário para mostrar que essa equação aqui possui pelo menos uma solução nesse intervalo aqui, né, aberto de 1 a 2. Então tá. Vamos tentar encaixar aí nas hipóteses do teorema do valor intermediário. Inicialmente, vamos considerar a função f... Assim, vamos lá, escrevendo já. Considere, de fato, considere a função f definida no intervalo fechado de 1 a 2 em R, definida por f de x igual a 4x² menos 6x² mais 3x menos 2. Tá? Então, a gente considera essa função aqui no intervalo fechado, né? De 1 a 2 em R, definida por 4x³ menos 6x² mais 3x menos 2. O que eu preciso mostrar? Que existe um número aqui no intervalo aberto de 1 a 2, tal que o f desse número é igual a 0, né? O f desse número é igual a 0, ou seja, tem que mostrar que existe um C aqui no intervalo aberto de 1 a 2, tal que o f de C é igual a 0. Porque se o f de C for igual a 0, você vai ter 4c³ menos 6c² mais 3c menos 2 igual a 0. Ou seja, esse C é a solução da equação. Tá? Então, vamos lá. Continuando. A função f é contínua, né? Por que ela é contínua? Porque ela é soma e diferença aqui de funções. Melhor dizendo, é um polinômio e nós já mostramos para vocês que o polinômio é contínuo. Então, vamos lá. A função
a função f é contínua, a função f é contínua, e, além disso, olha o que a gente tem. Vou calcular agora o f de 1. F de 1 vai ser igual a 4 vezes 1 ao cubo, menos 6 vezes 1 ao quadrado, mais 3 vezes 1, menos 2, que vai ser igual a menos 1. Igual a menos 1, que é menor do que zero. É verdade? O f de 1 é igual a menos 1, que é menor do que zero. E agora eu vou calcular o f de 2. O f de 2 vai ser igual a 4 vezes 2 ao cubo, menos 6 vezes 2 ao quadrado, mais 3 vezes 2, menos 2. Isso vai ser igual a 12, que é um número maior do que zero. Observe, então, que o zero está entre f de 1 e o f de 2, né? Porque o f de 1 é negativo, o f de 2 é positivo, né? Então tá. Continuando, um pouco mais. Ponto. Como f de 1, vamos colocar assim, o f de 1 é menor do que zero, que é menor do que f de 2, como f de 1 é menor do que zero, que é menor do que f de 2, aí a gente já encaixou em todas as hipóteses aí do teorema do valor intermediário, né? Porque a gente considerou f contínua no intervalo fechado AB, né? O zero está entre o f de 1 e o f de 2, então existe um número c tal que o f de c é igual a zero, né? Então, como f de 1 é menor que zero, que é menor que f de 2, pelo teorema do valor intermediário, existe um C pertencente ao intervalo aberto 1, 2, tal que f de C igual a zero. Ou seja, o que significa dizer que o f de C é igual a zero? Significa que 4c ao cubo, menos 6c ao quadrado, mais 3c menos 2 igual a zero. Bom, mas o que isso está te mostrando? Está te mostrando que C é uma solução da equação do intervalo 1 a 2, né? Então pronto, aí acabou, né? Isso mostra que a equação acima possui uma solução, pode até haver mais, né? Uma solução no intervalo intervalo de 1 a 2. Pronto, acabou.